Oi, meu nome é Renata, eu sou arquiteta e design de interiores e hoje eu moro aqui nos Estados Unidos. Mas também eu sou uma pessoa que imigrou, para um país novo, e eu queria abordar esse assunto hoje no vídeo para poder contar um pouquinho para vocês como foi a minha história. Eu não vou vir trazer dados para não ser uma aula, mas sim uma experiência vivida, reflexões durante esse processo de imigração, esses anos que eu estou morando nos Estados Unidos, e tentar também contar pra vocês coisas que talvez a gente não veja na internet, que a gente não consiga pesquisar no Google. Porque se eu quiser, eu vou lá, pesquiso como fazer uma imigração, mas ele não te dá a parte sensitiva disso, a parte como um ser humano, e sim como dados e, enfim. Eu queria contar um pouquinho pra vocês como foi pra mim, e também coisas que eu aprendi, coisas que eu ouvi de amigos que passaram por isso, de pessoas que eu encontrei pelo caminho. Espero que esse vídeo também te ajude de alguma maneira, que você possa tomar uma decisão de saber se a imigração é pra você, se você realmente quer isso. Eu acho que não é um caminho possível, mas também não é um caminho fácil, mesmo que tenham processos fáceis no meio do caminho, comparado a outros, Mas enfim, vai ser um relato pessoal de como foi e como é imigrar. Quando eu fiz meu mestrado fora, depois de ter passado quase um ano fora do Brasil, eu sabia que eu queria, de alguma maneira, continuar a minha vida fora do país, fora do Brasil, mas não sabia como, eu não tinha muitos planos ainda. Eu voltei, fiquei 2 anos no Brasil, e a decisão de ficar nos Estados Unidos foi uma decisão não muito pensada, se eu for falar a verdade aqui. No sentido de, não me planejei, não foi nem um pouco planejada para acontecer da maneira, quando aconteceu e como aconteceu. Voltando um pouquinho atrás, os Estados Unidos em si, ele era um pouco parte do meu plano, Se não fosse Europa, seria os Estados Unidos. Só que eu não sabia nem como, por onde começar, nem onde. Claro que a Flórida é um dos estados mais fáceis de conseguir se adaptar pela questão de ter muitos imigrantes, muitos latinos, muitos brasileiros. Mas ainda não tinha nada concreto de como eu queria fazer isso. Acho que uns 6 meses antes de eu, de fato, me mudar, e isso foi muito engraçado, porque como a gente só tava pensando, se um dia, a gente sentou pra jantar com uma amiga do Sean, é meu marido hoje em dia, e ela falou assim, não tenha medo, vem mesmo, eu acho que vocês têm que tomar coragem e falar que sim, não tem essa de... É que nem filho, assim, isso foi ela me falando, Se você se planejar muito, você não vai fazer, não vai acontecer, vai demorar muito tempo. Eu acho que se você tá jovem, você consegue, e pausa que imigração não é só pra quem é jovem, Mas foi um discurso motivacional dela, sem saber que 6 meses depois a gente estaria imigrando para os Estados Unidos. Como eu não tinha nada planejado, mas tudo aconteceu meio que era pra acontecer. Eu comecei a namorar meu marido, e ele é metade brasileiro e metade americano, mas criado, nascido e criado nos Estados Unidos, então muito mais americano do que brasileiro. E quando a gente começou a namorar, ele trabalhava remoto, e aí a gente não ia manter essa distância. Eu falei pra ele que eu não estava disposta a manter um relacionamento à distância, e que a gente teria que arrumar algum jeito, e era mais fácil ali pro Brasil, porque ele conseguiria o passaporte brasileiro, todas as documentações, sem muita burocracia, como seria eu vindo para os Estados Unidos. A gente ficou 1 ano no Brasil, morando juntos. Eu não estava muito feliz no meu trabalho, mas assim, nada, a gente não vai entrar no quesito como foi a minha empresa e tal. Eu gostava muito das pessoas, a empresa em si, mas eu não estava muito realizada. E eu falei, bom, se for pra pedir demissão, se for pra começar de novo, vai ser agora. Então, eu tomei a decisão de pedir demissão na minha empresa, sem plano A, sem plano B. Foi meio que na conversa com meus pais, no sentido de, olha, preciso muito tomar um rumo que me faça feliz, não sei qual vai ser esse rumo, mas no momento o Sean consegue me dar um pouco de suporte nisso, e daqui a pouco eu acho alguma coisa. E foi logo nas férias de dezembro, então a gente já tinha planos de vir pra cá passar o final de ano, Natal e Ano Novo. E minha irmã também estava nos Estados Unidos fazendo aquele working experience. Então, minha família toda, a família do Sean, a gente ia passar todo esse período juntos, e depois eu arrumava meu rumo, E pra ser bem sincera, eu precisava muito desse break mental, assim, porque eu sempre fui uma pessoa que me cobra muito, e eu nunca soube não fazer nada. Eu também nunca me dei essa oportunidade, eu ainda de fato não tive essa oportunidade, sabe? Talvez seja uma coisa de geração Z, Y, whatever que seja, precisar desse break mental, mas enfim, eu precisava daquelas férias. E então a gente veio pra cá em dezembro. Em janeiro, metade de janeiro, se não me engano,
eu tava aplicando para um monte de empresas aleatórias em todos os lugares do mundo e para os Estados Unidos, para o Brasil, para a Europa. E assim, eu não tinha, né, permissão de trabalho aqui, nem na Europa, mas mesmo assim não me impediu de falar assim, quer saber? Eu vou mandar meu currículo. E aí foi nessa que a gente tava indo voltar pro Brasil e eu e o Sean, a gente falou, quer saber? Não vamos voltar. E não voltamos, nunca mais voltei pra casa. A gente tava no voo, literalmente 2 dias antes de voltar pro Brasil, a gente tava em Nova York, que era a nossa conexão. A gente falou, vamos voltar pra Orlando e a gente decide a nossa vida. E foi assim que começou toda a minha jornada aqui. E aí essa questão de procurar emprego, de ter que, né, fazer tudo legalmente, não depender de empresa, porque existem inúmeros jeitos de migrar, inúmeros jeitos de você conseguir ter a documentação aqui. Uma delas pode ser por emprego, outra por casamento, outra por inúmeras possibilidades. Só que nem todas são fáceis e rápidas comparado a um casamento. E aí foi quando eu e o Sean nós tivemos a conversa de que faria muito mais sentido a gente casar aqui. A gente já tava há 1 ano e meio juntos, a gente já tinha morado juntos, e se a gente fosse fazer isso juntos, por que não, sabe? Então, eu fiz todo o processo do casamento, totalmente legal, totalmente no timing, porque existe toda essa burocracia de tem que ser na hora certa, no tempo certo, para que não dê nada errado. E aí começou toda essa montanha-russa de emoções, que é do processo de esperar o seu documento sair. Eu não tenho experiência de ter feito isso pelo trabalho, assim como outras pessoas que eu conheço, que também tiveram essa montanha-russa de emoções, porque independente de como é seu processo, é muito sofrido e ao mesmo tempo muito feliz, porque você tá no processo mas ao mesmo tempo você não sabe quando, você não sabe como. São muitas incertezas no meio do caminho. Sendo bem sincera, é uma angústia, assim, sabe? Então, o meu processo pelo casamento foi esperar o tempo certo para poder casar. A gente teve que tirar a documentação para casar. Casamos e entramos com toda a papelada para poder pedir o meu green card. Sendo bem justa, eu fiz tudo no momento e na hora certa. Porque foi 1 ano antes desse novo governo, 1 ano antes de toda essa confusão que tá, né, aqui, questão, né, imigratória. Então eu não tive esse pesadelo se eu tivesse feito, né, depois do novo governo, mas ao mesmo tempo não tira, né, o peso que foi esperar por aquele documento. E aí, enfim, fomos atrás de 1 milhão de documentos. Não é só documento, também é dinheiro, porque a gente tem que pagar uma paralegal ou uma advogada, vai depender do seu budget. Toda a documentação você paga. Então, assim, é um processo desgastante emocionalmente, financeiramente. E você entrega os documentos, né? Eu entreguei pra minha paralegal, ela entregou pro governo. E aí você fica à margem do não sei. Não sei se vai ter entrevista, não sei quando é que vão me chamar pra fazer biometria, não sei se vão pedir mais documentos, não sei se eu vou ser aprovada. Porque mesmo que você faça tudo legal, você fica com aquele medo, sabe? Porque você tá na mão de pessoas que estão lendo a sua história pra decidir o seu futuro, né? E eu também, graças a Deus, eu tenho uma base no Brasil que se desse tudo errado, eu teria pra onde voltar. Mas muitas pessoas não têm, muitas pessoas vêm pra cá com esse sonho, tanto pra Europa quanto pra cá, né? E migram buscando um sonho, né? Tentando buscar aquilo que a gente acha que não tem no Brasil, né, ou no seu país de origem, e tem uma vida melhor. E aí é pauta para uma outra questão do sonho americano, que eu acho que o sonho americano hoje mudou muito. Não é o mesmo sonho americano de anos atrás, claro que aqui existem inúmeras possibilidades, mas isso é outro papo. O meu processo, mesmo que eu tenha optado pelo casamento e ele tenha sido um pouco mais rápido, e um pouco menos estressante que outros, o meu processo foi um pouco diferente, porque o Sean, na época, ele trabalhava remoto, muito para fora do país, então ele não tinha receita e nem, né, taxa e, enfim, dinheiro suficiente para manter 2 pessoas, porque eu tenho que ter um sponsor, né, uma pessoa um patrocinador aqui, para poder emigrar. E aí a gente teve que optar pela mãe dele, que nos ajudou nisso, de preencher outra papelada. Só que por essa questão a gente teve que pedir mais documentos, então a gente, em vez de durar, sei lá, que poderia ter durado 6 meses, durou 1 ano. O que tá tudo bem, o que tá tudo ótimo. Eu tive pessoas que fizeram em 3, em 4, em 6, mais de 1 ano. E o meu tava ali na média. E aí pediram pra fazer biometria, só que assim, o site dele, gente, é uma angústia, porque ele não te dá data.
ele só fica, tipo assim, processando. Foi negado, foi aprovado, mas assim, sem perspectiva. E são meses e meses sem você poder ter um resultado naquele site, nenhum update, sabe? Pedimos mais documentos, fizemos. Eu fiz a minha biometria, minha foto. E aí, a espera. Uma longa espera. E no meio disso tudo, eu tava fazendo meu casamento, né? Planejando meu casamento no Brasil, com data marcada. Pagamentos sendo feitos, porque eu tinha muita esperança que isso ia dar certo. O meu casamento ia ser em julho de 2025 e meu processo começou em 2024. Ou seja, eu tinha 1 ano e meio para que isso desse certo. Só que é uma angústia no matter what. Mas enfim, foram meses. Isso foi dezembro. Em janeiro de 2025, a gente se mudou para Miami. Isso eu já tinha conseguido permissão para trabalhar, já estava trabalhando numa empresa que não foi nada legal. Então foi outra montanha-russa de emoções, que eu também posso contar em outro vídeo sobre experiências profissionais aqui. E aí eu falei, cara, quer saber? Alguma coisa me dizia que eu ia receber essa notícia assim que eu me mudasse para Miami. E no dia 4 de janeiro eu recebi a carta que eu fui aprovada. E assim, foi uma alegria. E aí foi assim, um alívio, que não durou por muito tempo. Porque eles te dão um prazo de 15 a 30 dias, eu acho, para receber o green card físico. Passou um mês. Passou 1 mês e meio. E nada. Absolutamente nada. E aí eu falei, alguma coisa está errada. Quando eu entrei no site, eles disseram que tinha entregado, né, tinha sido entregue em Boca, onde eu morava. Foi perdido no correio, o meu green card, por conta de toda mudança, o que eu achei muito estranho, porque eu recebi as cartas do governo aqui em Miami. Enfim, começou toda a saga de achar meu green card, porque eu preciso dele pra sair dos Estados Unidos e voltar, né? Então, já tava 1 ano e meio sem ir pra casa também, né? Até somando todo o tempo de me mudar para os Estados Unidos até meu casamento, foram 1 ano e meio. Começou toda aquela saga. Teve um dia que a gente passou o dia inteiro em quase todas as UPSs aqui do sul da Flórida, tipo Boca, Miami, na Central. A gente ficou, tipo, dia dos namorados até meia-noite e nada de ninguém conseguir achar, ninguém ajudar e enfim. E aí entrei em contato com a minha paralegal, a gente teve que entrar com um processo de cópia, né? Como se eu tivesse perdido ou sido roubada. Passamos por aquilo tudo. E eu fui negada. Aí ali me deu um susto, porque eu falei, se eles negaram a minha cópia, será que eles estão me negando o green card? Mas enfim, eles me negaram porque já dizia que eu tinha recebido esse green card, né? Então, alguma coisa me dizia que esse green card ia chegar até mim. Só que eu não tinha mais nem tracking, eu não tinha absolutamente nada, eu só tinha esperança. E eu falei, cara, eu preciso muito disso, porque eu tenho um casamento pra ir. E se eu não me engano, olha, foram acho que umas 2 semanas, nem sei, antes de eu viajar. Pausa, né? Eu tinha entrado com uma documentação, é que existem várias documentações, que me permitia viajar e voltar, mas era literalmente um papel. Eu falei, meu, isso aqui nem parece real. Então, assim, garantia eu tinha, mas o meu medo seria de voltar, e aí ter que explicar, enfim. Mas umas 2 semanas antes da minha viagem, eu recebi o meu green card em casa. Eu tenho até uma filmagem, se eu achar eu coloco aqui, que eu chorei, porque foi um alívio tão grande, depois de tanta angústia, de saber se ia ser aprovada. Aí você é aprovada, e aí seu green card some. Então, assim, foi um alívio. Eu só sei que eu consegui gravar esse vídeo rapidinho e liguei pros meus pais, pra minha irmã. E foi tipo assim, vocês não sabem que tá aqui. E, meu, foi um dos maiores alívios depois desse processo todo, assim. Porque é uma garantia no sentido de ter uma prova, né? De que você tá legal aqui, você fez isso legal. Um passo adiante, né? Um passo mais próximo de conseguir a cidadania, de ainda ter um pouco mais de proteção aqui. Porque também tem isso, né? Imigrar não quer dizer que mesmo que você tenha documentação, você não se sinta coado, você não se sinta pertencente a esse lugar, né? Porque não envolve só uma documentação, envolve pessoas te aceitarem, envolve você se adaptar a uma cultura, envolve todas as questões que a gente já vê na internet, né? De xenofobia, eu acho que fala, né? De pessoas que falam coisas, né, que você não quer ouvir, que não são verdades. Tudo que a gente vê na internet sobre imigrantes, né? O que acontece com imigrantes. Mas, enfim, alívio, fui pro Brasil.
fiz meu casamento. Envolvendo muito o papo da parte ruim, né, a parte mais difícil de imigrar, tem 2 pontos que eu gostaria de falar que são muito pessoais também, né? A parte de sentir culpa de ter deixado família, amigos, uma vida, uma casa, porque é uma escolha diária. Eu sempre repito isso pra mim e pra muitas pessoas quando a gente fala sobre imigração, sobre, né, de fato, definir que eu quero estar aqui, né? E fazer isso tudo acontecer. Mas, além da culpa, você também se sente sozinha, né? É um processo solitário, mesmo que você tenha alguém, ou se você não tem ninguém passando isso com você, ou mesmo com que você, tipo assim, por exemplo, né, um casal que os dois estão imigrando, ou um casal que um não tá, mas o outro tá. Eu passei esse processo todo com o Sean no meu lado, mas não quer dizer que tem horas que você se sente sozinha, você se pergunta, né, eu queria isso mesmo, vale a pena? Eu, por exemplo, tinha uma vida confortável, tenho família, amigos, e aí eu fico pensando, isso tudo pra quê? Pessoas que não têm, imagina, né, também, falar assim, meu, saí do nada pra vir pro nada. E aí são muitas batalhas mentais, de pra quê, mas ao mesmo tempo você sabe o porquê. Você sabe por que você veio, por que você tomou essa decisão. Você sabe que vale a pena, mas ao mesmo tempo você se questiona se vale a pena. Você se culpa, ou você também... Você sabe que as pessoas estão torcendo por você, né, meus amigos, minha família, eu sei que eles estão torcendo por mim, mas ao mesmo tempo você se sente culpado de não estar mais presente em aniversários, em casamentos, em datas importantes. Essa parte é mais sozinha, né? Essa parte é muito mais mental, né? De você pensar, eu tô fazendo algo por mim, porque essa parte é uma parte egoísta sua, do tipo, eu estou fazendo isso por mim. E não egoísta de uma maneira ruim, mas eu estou me botando em primeiro lugar, estando aqui, fazendo isso. E aí eu estou perdendo 1 milhão de coisas com meus amigos e família. Então, ao mesmo tempo, né, que você se torna egoísta nesse sentido, você também se culpa do tipo assim, eu queria muito estar lá, eu queria muito ter passado aniversário, casamentos, datas importantes, momentos importantes, o contato, né, com meus amigos. Tem coisas que, por questão da vida, né, continuar, eu não tenho momentos diários de ficar conversando com meus amigos, não que eles não estejam lá, mas assim, a vida vai passando muito rápido. Então, mesmo que a gente converse, a gente se ligue de vídeo, tem coisas que eles não sabem, tem coisas que eu não sei deles mais. E aí fica aquela coisa, aquela bagunça mental, sabe? Só que é o que eu repito sempre, é uma escolha diária por um bem maior, por um sonho maior que eu tenho, que talvez você não tenha. Talvez você tenha também e você não tenha coragem de dar esse primeiro passo. Acho que uma coisa que envolve também construir a sua casa aqui é que você começa tudo do zero, né? Então você tem que fazer uma rotina nova, construir uma casa nova, construir amigos, construir uma família. A questão de amigos aqui pra mim é uma das partes mais difíceis, se eu for bem sincera nesse vídeo, assim, fora toda a pressão da imigração, assim, mas ter conexões com pessoas e ter que manter. E eu acho que as pessoas aqui, principalmente brasileiros que eu conheci, cada um tá lutando pela sua vida, então a gente não tem tanto tempo pra se dedicar a amizades. E fora que algumas pessoas que eu conheci, que são minhas amigas, elas estão em outras fases da vida. A gente aqui se move muito pela questão do trabalho, então se mudaram, ou o trabalho tem horas totalmente diferentes do meu. Então, assim, a gente se fala por mensagem, mas não é uma constância de se ver. Uma coisa que eu sinto muito falta, porque com meus amigos a gente se via muito, quase todo final de semana, durante a semana. Eu tenho muita falta de não ter alguém pra fazer nada, sabe? Sentar no sofá e fazer nada comigo. A gente tem uma luta muito diária aqui em casa de que o Sean trabalha os finais de semana, grande parte dos finais de semana. Então é um momento muito solitário pra mim. Claro que eu trato com a terapia, eu me ponho em situações de que eu tenho que sair de casa, eu tenho que, enfim, tentar socializar. Não é me fazendo de vítima aqui também não. Eu já trouxe algum desses assuntos no meu TikTok e eu tenho muito medo de trazer isso como, é uma coitada. Eu não sou coitada nenhuma. Muito pelo contrário, mas é um sentimento que eu tenho, um sentimento válido. Acho que outra questão é a questão da identidade, né? A nossa identidade.
como a gente se enxerga, como as pessoas nos enxergam. Eu acho que é muito engraçado que pra mim, aqui nos Estados Unidos, as pessoas me conhecem pela uma brasileira nos Estados Unidos. Uma Renata que elas nunca viram no Brasil, elas nunca me viram sendo a Renata em Florianópolis. E eu acho que um a mais é as pessoas que são minhas amigas americanas, elas me conhecem como Renata que fala inglês. E aí a Renata que fala inglês, talvez ela não seja tão rápida, tão inteligente, tão carismática quanto a Renata em português. Elas nunca vão saber quem é a Renata 100%, porque a Renata 100% ela começou no Brasil, como uma brasileira em Florianópolis, falando português. E hoje eu sou uma outra Renata, o que não me faz ser menos ou mais, me faz ser uma outra Renata. Então, hoje eu sou uma brasileira morando nos Estados Unidos, mas eu também sou uma brasileira me tornando levemente americana. Uma Renata que fala inglês e português todos os dias, que mudou alguns costumes, outros não, que trouxe costumes brasileiros pra cá, ou que hoje prefere alguns costumes americanos. E eu acho legal, mas ao mesmo tempo também é cansativo. Tem horas que meu cérebro, ele cansa de estar o dia inteiro trabalhando inglês, conversando inglês. Às vezes eu sinto falta de falar um português, de ter uma conversa inteira. Só que aí entra outra questão. Se eu falo português hoje, tenho uma conversa inteira em português, eu falo algumas palavras em inglês, eu esqueço algumas palavras. No meu dia a dia, se eu tô escrevendo com a minha família, tem horas que eu traduzo as coisas totalmente erradas, ou que eu não sei falar. E também não me faz uma pessoa snob, não me faz uma pessoa... Nossa, ela mora nos Estados Unidos. Eu acho que me faz ser uma pessoa nova, me faz ser quem eu sou hoje. E isso também causa uma exaustão emocional, mas ao mesmo tempo te traz um brilho, sabe? Um brilho de... Eu acho que eu sou muito feliz por ter saído da minha bolha e ter experienciado tudo que eu experiencio. São coisas novas todos os dias. E eu acho que isso me faz internamente uma pessoa melhor, mas não uma pessoa melhor que ninguém. Uma pessoa melhor pra mim, uma pessoa, né, evoluída internamente, com muitas batalhas, com muitas terapias, com muitos choros, mas muito orgulhosa também. Outro ponto que a gente pode trazer de positivo nisso são as pequenas vitórias do dia a dia que faz trazer aquele brilho pra vida de novo, sabe? A primeira vez que você dirige aqui, a primeira vez que você vai no supermercado, a primeira vez que você tem uma conversa inteira em inglês, que você começa a trabalhar em inglês. Coisas que parecem muito simples, mas que te trazem também um sentimento de adaptação. Estou me adaptando, estou tornando isso aqui a minha casa, a minha vida. Então, abrir uma conta no banco, abrir uma conta de telefone. É muito legal, porque toda vez que eu dirijo, eu penso, cara, primeiramente estou com o meu carro, primeira vez que eu estou com o meu carro, mesmo que seja leasing ou comprado, meu carro, dirigindo em Miami, tipo assim, indo pro meu trabalho em Miami. Vou ser bem sincera, eu ainda tenho muitas questões com Miami, não sei se eu amo ou odeio, é papo pra outro vídeo também, mas não tira o meu brilho do dia de pensar, caraca, eu cheguei até aqui. E acho que as pequenas vitórias te trazem uma grande vitória, sabe? Quando eu me pergunto se vale a pena, a resposta que eu dou é sim, porque eu fiz tanto em tão pouco tempo. E é muito mais por mim, do tipo assim, eu passei por isso tudo e ainda estou passando, porque a vida ela não para e ela te traz ups and downs o tempo inteiro. Esse ano tá sendo bem difícil emocionalmente, por muitas questões, mas também são esses momentos que eu choro, ligo para meus pais, ligo para minha terapeuta, mas ao mesmo tempo eu falo, eu não vou desistir, porque eu fiz tanto, eu consegui tanto, que mesmo que um dia der errado, ou se não der, eu não vou desistir, eu não desisti. Esse é o mais importante. Não me faz ser menos também, passar por esses momentos difíceis. É uma merda, é difícil, dá vontade de desistir, mas eu não vou. E também nunca desisti até agora. Porque se eu tivesse... Gente, sabe? Não vou ficar pensando e se não. É melhor pensar e se der certo. Uma coisa que também ninguém te conta no Instagram. Porque no Instagram a nossa vida é muito linda e maravilhosa, né?
mas são as pequenas inseguranças, o pequeno sentimento de não pertencer. Porque ao mesmo tempo que você está criando a sua casa, esse espírito de casa, tem dias que você acha que você não pertence aqui. São culturas diferentes, são produtos de limpeza diferentes, é uma moeda diferente, é maneiras de se conversar. É claro que aqui, né, assim como no Brasil, mas aqui de estado para estado, de cidade para cidade, as pessoas mudam, a maneira que as pessoas te recebem, a maneira que as pessoas não te recebem. Tentar fazer a sua casa em outro lugar também é um processo trabalhoso. Também tem os momentos ruins em que você acha que você não vai conseguir transformar isso aqui a sua casa. Como tem momentos que você pensa, nossa, comprei esse sofá, fiz essa decoração, fui no supermercado e consegui achar aquilo que eu queria. Você sentar e falar, olha, até que eu me sinto em casa, até que isso aqui está se tornando a minha casa. Acho que é muito uma lembrança esse vídeo de que nada é fácil, mas também nada é impossível. Acho que eu levo isso muito pra mim. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito... Eu reclamo, eu choro, mas eu também tenho uma batalha aqui, ó, de lembrar de que nada é impossível, que vai passar. É uma escolha. Eu posso escolher ir embora, mas eu também posso escolher ficar. Passei por muita coisa pra chegar onde eu tô. Tem muita coisa ainda por vir. Anos ou meses que são maravilhosos, tem meses que não são tão maravilhosos assim. Independente de como você escolheu imigrar, eu como, por exemplo, imigrei pelo casamento, eu tenho um casamento pra lidar. Amo o meu marido, amo a minha vida. Nem tudo é perfeito. Eu tenho a minha parte migratória. Por exemplo, esse ano a gente vai começar a entrar com o processo de renovação do meu green card. Mais dinheiro pra gastar. Mais um processo pra entrar. Engraçado que esses dias eu tava falando no trabalho sobre como é a faculdade aqui e se eu ia me tornar uma arquiteta licenciada ou não, se eu tinha esse sonho. E aí um outro amigo meu que também é imigrante, ele falou, quando eu paro pra pensar, eu tenho que entrar em outro processo. E eu já passei pelo processo de imigração que me cansa um pouco. E a minha primeira resposta foi, ter que estudar de novo? Né. Aí quando ele falou isso, eu falei, realmente, são tantas batalhas que a gente tem que escolher a qual a gente quer lutar, né? Então, por enquanto, vai ser o processo imigratório. Pulando pra parte, né, mais pessoal e pensando na parte profissional, eu vim pra cá e eu nunca trabalhei em empregos que não fossem na minha área. E isso é uma coisa muito relevante pra mim. E não desmerecendo qualquer trabalho, porque eu vim pra cá disposta a fazer tudo e qualquer coisa. Que eu acho que é uma questão que todo mundo tem que ter quando se imigra. Saber que você pode passar por tudo e qualquer coisa, ou ao mesmo tempo você pode conseguir o que você quer, que também não é impossível. Então, hoje, pensar que eu, né, me formei como arquiteta e design de interiores e hoje eu trabalho nos Estados Unidos como arquiteta e design de interiores é muito grande. Porque eu comecei como arquiteta e design de interiores e continuo, e hoje eu trabalho num escritório que eu nunca imaginei que eu ia conseguir, que na verdade um dia eu falei que eu ia trabalhar para eles, que também foi uma trajetória muito bonita, muito conturbada, para chegar onde eu cheguei. E que tem muito mais a conquistar ainda. Eu acho que mesmo que eu tenha realizado esse sonho, não quer dizer que vai parar aqui, não quer dizer que eu não queira crescer, não quer dizer que eu queira, enfim, fazer 1 milhão de coisas a mais. Mas eu acho que esse ponto pra mim é o que mais me pega, sabe? Quando eu penso em desistir, quando eu penso que, acabou minhas energias, eu penso, não, eu passei por isso tudo. Consegui isso tudo até agora pra desistir e migrar. Consegui meu green card. Tô quase conseguindo minha cidadania. Tô pertíssimo de conseguir. E um emprego que eu sempre quis, que me disse sim um dia. Então, assim, isso tudo também não quer dizer que a vida tá fácil, a vida tá ganha. Mas isso tudo me faz continuar. E eu também não tô aqui pra dizer que tudo são flores, como eu já falei inúmeras vezes nesse vídeo. É muito difícil. Não é pra todos. Eu acho que migrar não é pra todos, eu acho que batalhar por isso não é pra todos. Tem que ter muita força, muita garra, muito mental. E quem consegue, quem vem, quem tenta, é muito vitorioso já. E quem não tem esse sonho, não tem problema nenhum. Eu acho que cada um sabe do seu, cada um faz o seu. Outra coisa que me faz muito pensar ao lado, assim, bom
ainda mais na questão profissional, é pensar, gente, pensa comigo. Eu sabia como as coisas funcionavam no Brasil. Eu estudei por uma métrica brasileira, estudei sistemas construtivos brasileiros, eu estudei para me formar, trabalhar no Brasil, e eu tive que reaprender, recomeçar aqui. E hoje, saber que eu me viro, saber que eu sei do que eu tô falando em inglês nos Estados Unidos, é uma grande conquista. E se você tem alguma relação nesse sentido de, não, eu tive que reaprender, eu tive que recomeçar, e eu estou recomeçando, e eu já sei o que eu estou fazendo, pensa comigo. Você é um ser humano 1000 vezes melhor de quando você veio, de quando você começou. Às vezes eu brinco, gente, eu sei trabalhar no Brasil e nos Estados Unidos, porque eu sei fazer centímetros, eu sei fazer polegadas. Eu sou muito inteligente. Eu acho que é muito justo a gente poder se dar esse ego, assim, sabe? Mas enfim, eu acho que esse vídeo ficou um compilado de coisas e pensamentos pra poder te dar, talvez, um encorajamento ou te fazer pensar um pouco sobre isso que você queira. E eu queria deixar um último pensamento aqui nesse vídeo. Eu não faria você achar que imigrar é um processo fácil, porque ele não é. Mas eu também não deixaria o medo te impedir de fazer o que você quer. Seja onde você quiser. A imigração, ela muda muito mais do que você pensa, muito mais do que só o lugar que você mora. Ela te muda como pessoa, ela muda a maneira que você vê a vida. Então, se você quer, faça. Se der errado, tá tudo bem. Se der certo, melhor ainda. Se você tem alguma coisa que você queira me perguntar, deixa aí nos comentários. Eu sempre respondo as pessoas que me mandam mensagens aqui no Instagram, no YouTube, no TikTok, sobre questões de arquitetura nos Estados Unidos, sobre como é o processo de imigrar. Eu gosto muito de poder dar esse apoio, né? Eu não sou nenhuma especialista em imigração, mas tudo que eu puder te ajudar, eu te ajudo, porque, antes de finalizar esse vídeo, mais um pensamento. Tem muita gente que imigra e ela não dá, né, pra te ajudar, porque ela se acha muito melhor do que você, já que ela mudou de país. Pensa comigo, a gente tá no mesmo barco, a gente se mudou pelo mesmo objetivo no final de tudo. Então, eu não sou aquela pessoa que eu não vou te ajudar. Se eu puder, estou aqui. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se vocês querem que eu traga mais histórias, outras coisas que eu falei no meio do vídeo, como um outro vídeo, né, inteiro falando sobre esse assunto, por favor, deixa aqui embaixo. Não se esqueça de compartilhar, de curtir, de comentar. Escreva sua pergunta, sua dúvida. Estou aqui e espero te ajudar de alguma maneira, seja falando sobre imigração, sobre arquitetura, sobre vida nos Estados Unidos, minha rotina, meus vlogs, minhas viagens. É isso. Beijo.